Graças a Deus, aqui na nossa programação é a nossa Rádio Sename, a rádio que toca missões, é ao nosso lado. Nós estamos com o nosso querido pastor Dagnaldo Pinheiro. Ele é membro também, né? Faz parte da Assembleia de Deus em Uberlândia. Ele agora vai cumprimentar nossos irmãos. A paz de São Jesus. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que acompanham a Rádio Sename. É uma alegria poder participar desse momento especial com todos vocês. Pastor Dagnaldo, irmão e missionário há quanto tempo? Eu estou em missões transculturais desde 98. 98 foi quando nós iniciamos em um projeto voltado para alcançar os povos não alcançados da janela 1040 e além. Então, desde 98, a gente está aí militando frente à obra missionária. Agora, como foi seu chamado? Como Deus, assim, colocou essa chama viva no seu coração para ir ao campo missionário? Sempre que me fazem essa pergunta, eu tenho que voltar no tempo e lembrar de que quando eu aceitei a Jesus, uma das coisas que sempre me motivava e me dava alegria era me envolver com os trabalhos de evangelismo, de oração. Então a gente saía da escola dominical, ia para as ruas fazer evangelismo, terminava o culto à noite, lá em Uberlândia, por exemplo, a gente ficava andando nas ruas, nas madrugadas, evangelizando. Aquilo me dava vida. E no dia seguinte tinha que trabalhar, mas fazia isso nas noites, no final de semana. Então sempre tive esse envolvimento com evangelismo e com oração. E a partir daí Deus foi abrindo portas, até que chegou a oportunidade de eu fazer parte de um treinamento específico voltado para os povos não alcançados do Oriente Médio. E essa porta foi se abrindo e Deus foi, de certa forma, me levando por essas portas. E foi assim que eu me envolvi em missões. Mas um chamado, em um momento, dizer, o anjo apareceu, não teve isso. Mas teve um caminhar, um andar de envolvimento com evangelismo e missões, desde os meus primeiros momentos na fé. Agora, irmão, foi levado para uns países na janela 10x40. Houve uma preparação, tanto na linguística também, né? Sim, o que é muito importante, né? Para um missionário que pretende ir para campos não alcançados, onde não se fala língua portuguesa, obviamente, você precisa passar por um treinamento. E eu tive a grata felicidade de ter um excelente treinamento transcultural, envolvendo não só a questão missiológica, cultural, religiosa dos países, mas também a parte linguística. Então nós tivemos um período no Paraguai, eu trabalhei com tribos indígenas no Paraguai, depois a equipe foi dividida, nós fomos para a Europa, eu fiquei no país de Gales aprendendo inglês. Então houve todo esse preparo antes de chegar ao Oriente Médio, e aí eu fui para o Egito, onde fiquei quase 10 anos servindo a Deus ali. Agora, a sua facilidade ou dificuldade para aprender, por exemplo, ali aquela língua lá no Egito? O árabe é uma das línguas mais difíceis do mundo, considerada até por alguns a mais difícil de todas. E eu me lembro que muitas vezes eu sentia dor de cabeça, dor na garganta e muita frustração, porque passava uma manhã na sala de aula tentando aprender, saía da sala de aula, não lembrava da primeira palavra que tinha sido ensinada. Então isso era muito frustrante. Mas eu sempre contei com uma igreja muito generosa, uma igreja que sempre orou, me apoiou, me incentivou. E Deus foi me dando graça que, com o passar do tempo, de uma forma miraculosa, eu fui me envolvendo e fui aprendendo. E hoje eu sou um apaixonado pela língua árabe, né? E agora a sua adaptação naquele continente, como é que foi a sua adaptação? Porque aqui no Brasil o senhor deixou toda o seu convívio, a igreja, deixou todo o conforto também e foi para aquele continente onde o clima, a diversidade de hora, essas coisas, né? O clima é muito difícil, obviamente. A parte de alimentação também, você tem que fazer muitas adaptações no paladar. Isso não foi muito fácil, mas eu acredito que uma das coisas que mais me fez sentir, durante todo esse tempo, saudades do Brasil, é a liberdade que a gente tem de cultuar, de ir para a igreja, de sair na rua com a Bíblia. Então essa liberdade eu senti muito falta, porque os nossos irmãos nessas regiões vivem muito oprimidos, então não se tem essa liberdade, é muito difícil. Então não é alegria a gente reunir pessoas e poder orar, cantar louvores a Deus juntos em um lugar onde há uma perseguição. E aí eu ficava lembrando, gente, no Brasil a gente pode ir para a igreja a hora que quer, a gente pode carregar a Bíblia do jeito, pode ler, pode evangelizar, pode chamar as pessoas para a igreja. Então essa liberdade me fazia sentir saudade do Brasil, mas ao mesmo tempo me apegar muito a essas pessoas que tanto precisam de um apoio, de um encorajamento. E ver a fé dessas pessoas também sempre foi muito
desafiador para mim. São pessoas capazes de largar tudo, de abrir mão de tudo, simplesmente por Cristo. Não é aquele evangelho, eu vou me tornar cristão porque Deus vai fazer isso, vai mudar isso, vai me dar... Não, não tem nada disso. Eu vou me tornar cristão porque eu sou pecador, Jesus é o único Salvador, eu preciso dele na minha vida e, para tanto, eu estou disposto a enfrentar os perigos que são impostos nesses lugares, né? Agora, pastor Dagnaldo, a sua estratégia para chegar a evangelizar, para conquistar a amizade dessas pessoas individualmente? Você tocou numa palavra muito importante, relacionamentos, amizade. Não se pode pensar em evangelismo nessas regiões nos moldes que a gente tem no Brasil. Então, é necessário que você ganhe a confiança das pessoas para que você possa falar de Cristo para elas. Eu me lembro que teve um rapaz que eu vivi com ele 2 anos direto, um amigo íntimo, de toda semana a gente está junto durante 2 anos e nunca tive a oportunidade de falar de Jesus para ele durante 2 anos. Até que chegou um dia que ele abriu o coração para mim. Abriu o coração, falou da tristeza dele porque eu era cristão, sabia que eu ia para o inferno, porque era muito amigo dele, ele queria que eu fosse para o céu, mas por ser cristão ele sabia que eu ia para o inferno, então ele estava muito triste e abriu o coração para mim. Aquele foi o dia que eu tive a oportunidade de apresentar todo o plano da salvação para aquele menino. E foi assim, tremendo, porque também foi a primeira vez que eu me dei conta, depois que eu terminei isso, umas 3 horas da madrugada, que eu consegui fazer tudo isso na língua daquele rapaz, em árabe. E aquilo me trouxe muita alegria ao coração. Primeiro, pela porta que se abriu, depois de 2 anos de investimento em uma amizade. E também por fazer isso na língua dele. Você poderia agora contar mais um testemunho? Eu sei que irmão tem muitos testemunhos para contar do que Deus tem feito lá na sua obra missionária. Viver missões nessas regiões do mundo é viver milagres todos os dias. Todos os dias. Mas uma das coisas, muitas marcam, e assim, são tantas coisas, mas uma que me vem à memória nesse momento foi um batismo que eu realizei de 3 ex-muçulmanas, mulheres, vestidas todas com aquela roupa burca, né, toda escura. Ninguém da família delas sabiam que elas eram cristãs e a gente estava, a equipe nossa, as mulheres, porque o homem não se relaciona com mulheres, discipulou até chegar o momento do batismo. No batismo eu tive a alegria de batizá-las. Então nós montamos uma operação parecendo com essas do 007, o agente secreto. Chegamos num lugar, levamos elas, colocamos elas dentro de um carro com uma roupa por baixo, porque íamos para uma igreja onde é proibido entrar muçulmanos. Ninguém na igreja aceita que entre muçulmanos. Então, porque é perigoso, né? Então, eu consegui a permissão para realizar o batismo na igreja, mas eles não sabiam que eram de ex-muçulmanos. Então, no carro, elas tiraram aquela roupa preta e ficaram com a roupa normal por baixo. Foi a primeira vez também que eu vi o rosto delas, né? Porque o rosto coberto. Quando chegamos no local, adentramos em uma sala onde trancamos a porta, um cadeado, adentramos a um outro salão, também trancamos a porta onde tinha um tanque batismal. E ali a gente realizou o batismo dessas pessoas totalmente secreto, sem poder tirar fotos, sem poder contar nomes dessas pessoas, para preservação da vida dessas pessoas. Mas umas mulheres apaixonadas pelo Senhor. Naquele momento, quando terminou o batismo, eu me lembro que uma delas dizia para mim: eu gostaria que o senhor orasse pelo meu esposo, porque eu quero que o meu esposo e os meus filhos tenham a mesma experiência e alegria que eu estou tendo hoje de descer as águas batismais. Aquilo me marcou bastante. Agora, hoje pela manhã, na sua palestra aqui, nesse primeiro simpósio nacional de missões da região norte do Brasil, o irmão falou sobre uma curiosidade interessante, né? Que o irmão não come carne de carneiro. Carneiro é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Se eu mastigo, e no Oriente Médio se come muito, é um prato nobre. Aliás, ninguém nem pergunta se as pessoas não gostam de carneiro, porque na mente deles todo mundo come carneiro e peixe. E são 2 coisas que eu não sou muito fã. Aliás, peixe eu não sou tão fã, mas eu como, tranquilo. O carneiro não, se eu mastigar, não passa, não desce. Isso sempre foi difícil para mim no Egito. Sempre que eu ia convidado para estar na casa de alguém que tinha carneiro, meu irmão, sempre precisava de um milagre de Deus, né? Foi alguns desafios que eu enfrentei na questão alimentícia nesse tempo.
Sempre dando graça e estratégia também, né? Graça e estratégia, né? Porque a gente não pode ofender essas pessoas quando elas oferecem um alimento, quando elas abrem a porta da casa delas para receber você na casa delas. É um nível de relacionamento muito próximo, porque comida no Oriente Médio é muito importante. Só quem come na mesa são famílias ou pessoas muito próximas da família. Então, quando alguém é convidado, um estrangeiro é convidado para sentar à mesa com um nativo, isso significa que ele tem um nível de confiança da família, ele faz parte do ciclo da família. Então, ao colocar sobre a mesa o que eles têm de melhor, eu jamais poderia recusar ou dizer que não, sempre comia e tomava água rapidamente e Deus dando graças, né? Agora eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra, mas antes, qual a sua visão missionária com relação à nossa igreja aqui no Brasil? Como é que a igreja está se portando? Será que a igreja está adormecida? Será que a igreja está atuando realmente? Eu posso dizer, às vezes é mais tentador a gente sempre dizer que a igreja não está fazendo nada, que está dormindo. Eu quero também dizer que existe uma igreja militante, uma igreja ativa, uma igreja que ama, uma igreja que se envolve. Existem pastores sérios que se doam, que abraçam com tudo que têm. Existem igrejas comprometidas, mas lamentavelmente esse é um número pequeno. A grande maioria da igreja está uma igreja muito que olha muito para o seu próprio umbigo. Então a gente se preocupa muito com o nosso conforto, com a nossa segurança, com o nosso bem-estar. Então a gente quer um evangelho que vá sempre trazer, de certa forma, essa tranquilidade para a gente, o conforto, a alegria, a segurança. A gente não quer correr riscos, né? E aí nós temos uma igreja que se emociona, mas não age. Tem uma igreja que diz que ama, mas esse amor nunca é traduzido em ações. E um amor, quando eu digo que amo missões, amo os perdidos, se isso não se traduz na prática, se torna o que Paulo diz em Coríntios 13, é um símbolo que retina, é um barulho oco que não tem sentido. Infelizmente nós temos um grande número de pessoas assim, um grande número na igreja, de pastores, de líderes, igrejas enormes, com um imenso potencial humano e financeiro para mudar a história de missões e dos não alcançados. Mas a gente está nesse estágio de tranquilidade, a gente quer sombra fria e água fresca e caldo de galinha, né? Infelizmente. Mas agora o nosso missionário Dagnaldo, ele vai dar uma palavra de incentivo para os demais missionários também, que estão em outras partes do mundo, estão nos assistindo. E também é bom ouvir uma palavra de apoio, de incentivo, de encorajamento de um outro missionário atuante. Eu sempre gosto de dizer isso para os meus colegas missionários, companheiros de batalha, que às vezes a gente está no campo e muitas vezes as pessoas na igreja olham para os missionários e acham que o missionário é muito forte, é pessoa muito corajosa, essa coisa toda. E não é bem assim. O missionário é humano, né? Chora, desmorona. Quantas vezes no Egito eu chegava em casa frustrado, deitava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que isso não é para mim? Então são momentos de desalento, de desânimo que a gente passa no campo. Mas em todos esses momentos a gente tem que lembrar daquela palavra que Deus falou ao nosso coração no início, quando Ele nos ordenou ir. Para que a gente lembre de que foi Ele que nos chamou, de que Ele está conosco, de que Ele abre portas, de que Ele faz milagres. E eu vivi uma situação no Egito que me fez sempre lembrar disso. Em um momento de risco que eu estava passando, naquele mesmo dia teve uma pessoa no Brasil que estava orando, teve uma visão comigo e estava orando. E naquele momento eu estava cercado por policiais no Egito, com um monte de literatura proibida numa mochila e sendo interrogado. E naquele momento, por um milagre, eles não abriram a minha mochila, porque se eles abrissem, tinha acabado com tudo, mas Deus interviu. Então, eu quero dizer para você que Deus não te esqueceu. Aonde você estiver me ouvindo, Deus não te esqueceu. Foi Deus mesmo quem te chamou. Portas se abrem e a obra está avançando e tem muita gente que está aceitando Jesus no meio de tudo isso. Eu tive no Oriente Médio há 2 semanas e eu encontrei tantas pessoas que você nunca imagina que um dia se tornariam cristãs.
ex-líderes muçulmanos, sheiks que se convertendo. Então, assim, Deus está fazendo coisas grandiosas e nós somos parte disso e a gente deve se alegrar com isso. Que Deus abençoe cada um.